Fala galera, aqui é a Lari da Vox. Hoje a gente vai conversar com o Luciano Martins sobre a ida dele até o Salar do Uyuni na Bolívia, um rolê de moto. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Obrigada. Me conta então um pouco como é que foi a sua ida até o Salar, qual foi o percurso? Na verdade, assim, né, a gente foi em um grupo para Bolívia, né? Na verdade, a gente iniciou a viagem no deserto do Atacama. A gente mandou as motos para lá, a gente pegou as motos lá, na verdade. Fizemos um turismo lá pela região do Atacama, né? Ficamos lá uns 3, 4 dias conhecendo os pontos turísticos do Atacama, que já são bem conhecidos pela galera, né? Para quem não foi ainda, mas para a maioria do pessoal que já conhece, visitamos lá Vale da Lua, Laguna Sejai, toda essa região. Depois a gente seguiu de lá, fazendo o passo para Bolívia pelo Passo Olagui. Atravessamos a fronteira, seguimos direto para o Salar do Uyuni. A gente ficou hospedado num hotel próximo ao Salar, que é um pouco distante da cidade, né? E lá nós fizemos 2 dias de turismo. Depois a gente regressou pela Argentina para depois voltar para o Brasil. E como que é esse trajeto, né, do Atacama até o Salar? Como que é? Tem que tomar algum cuidado, se preparar com relação ao como é a estrada, as condições que tem de um para o outro? Sim, na verdade assim, né? Vai depender de qual é o projeto que você vai fazer. No nosso caso, a gente fez o Passo Olagui. E quais foram as preocupações, né? Primeiro que é um trecho de muita altitude. Então a gente tem que se preparar com equipamentos necessários para o frio, principalmente, porque como você atinge alta altitude, você necessita de um equipamento de frio, mas nada fora do que a gente já tem o costume de usar na moto, né? Depois a gente fez a travessia. Nesse percurso a gente pesquisou e existem alguns trechos de rípio, né? Que é o off-road. Então, assim, a gente aconselha quem vai para essa região fazer esse roteiro, que tenha pelo menos um pouco de conhecimento nessa parte, um pouco de habilidade, né, ou de prática no off-road. Não é nada difícil, mas é um ponto que a gente tem que estar preparado. Quanto tempo que durou esse percurso? O trajeto mais ou menos de São Pedro do Atacama até o Uyuni tem mais ou menos uns 530 quilômetros, né? De off-road aí a gente pegou 2 trechos de off-road, totalizando aí uns, se eu não me engano, uns 150 quilômetros mais ou menos de off, né? Ah, Então é um é trechinho um bom, trechinho. mas para quem gosta vale muito a pena e é muito divertido. Dos passeios, o principal é o Monumento do Dakar, né? Que é um ícone para o motociclismo, né? Então acho que é um dos principais locais para a gente visitar lá dentro do Salar. Você tem ao lado dele a Praça das Bandeiras, e entre eles fica um hotel, foi o primeiro hotel de sal da região lá, que está desativado. Eles só servem como base para os turistas para oferecer banheiro. Tem algumas pessoas lá vendendo algum artesanato. Esse é um dos principais passeios. Tirando isso, você consegue fazer o passeio pelo próprio deserto de sal, que é uma experiência muito legal de fazer, pilotando moto ou passeando de carro, que vale muito a pena. Existem algumas outras regiões que são algumas ilhas de pedra com os cactos gigantes, que é um outro passeio muito legal. Então essa é uma outra experiência também que dá para se fazer no mesmo dia. Então eu acredito que assim, teria aí 2 dias úteis para você fazer no Salar, seria o ideal, assim, né? Tirando isso, você tem o passeio pela região ali próximo da cidade, onde você tem um cemitério de trens, é um cemitério de trens abandonado. E você comentou que lá é um parque ecológico, então todos esses passeios estão meio que próximos, né, ou não? Mais ou menos, assim, Mais ou por menos? exemplo, esse do hotel que a gente se hospedou até a Praça das Bandeiras e o Marco do Dakar, você anda aproximadamente uns 7, 8 quilômetros. Tá. Mas aí, assim, para a gente sair desse lugar e ir até essas ilhas de pedras, tem várias lá, né? E você anda mais ou menos uns 40 quilômetros. Ah, Então, tá. assim, o Então, passeio é muito grande, né? A gente chegou a rodar lá dentro do Salar, só na parte de sal, 150 quilômetros. Então, assim, não é muito próximo, né? e você Então, comentou que pela extensão do deserto também é interessante estar sempre com um guia, né? Porque chega em determinado momento que você porque tá você lá no acaba tendo meio. dificuldade de se locomover ou saber qual a direção você tem que tomar, porque é muito grande, né? Então é basicamente como se você pegasse um barco, fosse por meio do oceano e falar para onde eu vou agora, se você não tiver. E normalmente, assim, dependendo do lugar, você confunde muito, né? Porque a paisagem é meio que igual, assim. Lá o pessoal seguia muito pelas montanhas e pelos vulcões, mas como a gente não conhece, né? E o ideal é ter um guia, porque além de ele te orientar melhor, você aproveitar melhor o passeio, existem alguns lugares
que o sal, ele tem uma concentração de água maior e você pode atolar a moto, o carro, acontece. A gente já chegou a ver carro atolado, então assim, existem alguns lugares que, na maioria não, mas alguns lugares que já é conhecido por eles lá da região, que se você entrar ali você acaba atolando a moto ou coisa assim, né? Sem dizer que o sal vai prejudicar demais aí o veículo que você estiver usando, né? Então vai. Bom, de passeio lá, então a gente tem, fora o deserto, né, e o Monumento do Dakar, as ilhas de pedra com os cactos, a gente tem o Cemitério de Trens, que é uma região próxima da cidade lá, onde tem alguns trens abandonados lá, tudo enferrujado, que a galera vai para tirar foto, mas é muito legal, vale a pena conhecer também, né? Tirando isso, seria talvez para um outro dia, para não ficar muito corrido, eu acredito que 2 dias de turismo por lá seja suficiente. Tem um passeio que a gente faz com uma das empresas, que você pode contratar lá, que você vai para um outro lado do deserto, onde ele é um pouquinho mais baixo e ele forma uma película de água. E lá ele forma um espelho. Ele dá o efeito, né, de contraste de espelho, e eles falam que é o maior espelho do mundo. Então é bem legal fazer uma experiência lá. Normalmente a gente costuma fazer passeio lá para ver o pôr do sol, que é a coisa mais linda, né? Então você consegue ter o reflexo das nuvens, ou se tiver com o céu limpo do chão, e o sol quando está se pondo, você consegue ver o reflexo dele na água. Então é a coisa mais linda, assim, vale muito a pena conhecer. Acredito que lá os principais pontos assim para conhecer sejam esses, mas é um lugar muito lindo que vale muito a pena conhecer. Legal. E saindo de lá, quais são as rotas alternativas para continuar o passeio? Eu acredito que assim, as mais tradicionais, né, seja você sair de lá e voltar para o deserto do Atacama, ou você sair pela Argentina, né? Aí você vai até a cidade de La Quiaca, que já é da parte da Argentina, no passo, se não me engano, chama Vila Zon, e de lá você segue para Jujuy, e de Jujuy você pode voltar para o Brasil ou seguir sua viagem para onde você vai, né? Mas eu acredito que os dois trajetos, assim, os dois roteiros mais tradicionais para se fazer, mais tranquilos, seriam do Atacama para o Uyuni ou da Argentina, dessa região de Salta, de Jujuy, sentido Bolívia. Lá na Bolívia, você comentou que a estrutura da cidade, né, a infraestrutura não é tão boa. Sim. E conta pra gente como é que é a questão dos postos de gasolina. É muito polêmico, né? Muito, assim, a galera fala muito, mas realmente pode acontecer, não é sempre. Mas alguns postos, eles não abastecem estrangeiros. Então, isso aconteceu com a gente essa última vez agora. E a gente foi em 2 postos de gasolina e eles estavam, eu não sei se estava havendo um racionamento de combustível, mas todos os postos tinham uma fila muito grande de carro e motos, tuk-tuks que tem pela região ali. E uma das bombas servia só para um pessoal que estava a pé com galão abastecendo, e eram filas enormes. E a gente chegou para abastecer e nos 2 postos eles falaram que estrangeiros eles não estavam abastecendo, que eles não tinham um sistema que é necessário para poder anotar que o combustível foi vendido para estrangeiro. E a gente teve que seguir procurando um terceiro posto no centro de uma cidade, a gente teve que desviar a rota para poder achar combustível, né? E aí sim, e aí o abastecimento, o valor é o dobro praticamente, né?